Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade, dando sequência à nossa aula de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 2006, combinado com Lei 14.230 de 2021. Bom, nós estamos na aula 8. A aula 8, senhores, que versa sobre prescrição. E até aqui foi tranquilo falar sobre prescrição. A partir de agora, nós vamos entrar num terreno um pouquinho mais ardiloso, mais arenoso na prescrição. Principalmente porque são informações que podem vir em certames um pouquinho mais complexos, certo? Então é muito importante a gente trabalhar. E inclusive aqui pode advir inclusive de assuntos conjugados. Por essa questão, por essa feita, eu vou querer bastante atenção dos senhores. Pessoal, a gente viu o artigo 23. Eu apenas quero fazer algumas considerações ainda. O caput do 23 diz que a ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Ok. Vimos que a esmagadora maioria dos atos de improbidade são atos instantâneos, ocorrem no exato instante que o verbo acontece. Poucos são permanentes, mas enfim. O que vocês têm que cuidar? A redação desse artigo é da Lei 14.230. Antes da Lei 14.230, isso era diferente? Era diferente, pessoal. Porque o prazo não era de 8 anos. Anteriormente, o prazo de prescrição era de 5 anos. Não de 8, era 5. Certo? Segunda coisa, a contagem não era a partir da ocorrência do fato. Não era a partir da ocorrência do fato. Era a partir do término do mandato ou do cargo público, inclusive atingindo o particular que respondesse eventualmente também. Certo? Então vejam que a Lei 14.230 trouxe aqui um aumento de prazo prescricional. Eis que a jurisprudência teve que se debruçar sobre uma questão. Imaginem o seguinte. Acompanhem comigo, por favor. Ué, onde é que estão os pincéis? Aqui. Vamos colocar uma situação aqui. Vamos supor que no dia 20/12/2019, Tício pratica um ato de improbidade. Certo? Um ato de improbidade. Vocês percebam que em 2019 ainda não está em vigor a nova lei. Que é a Lei 14.230 de 2021. Certo? O fato é que o processo administrativo está tramitando. E a gente chega, por exemplo, no dia 20/12/2021.
A nova lei já está em vigor. Aqui, o prazo prescricional era de 5 anos. A prescrição sancionadora, que a gente chama aqui, porque é o prazo para sancionar, para aplicar a sanção por ato de improbidade. Aqui é 8 anos. Aqui começa com o fim do mandato do cargo. Aqui, da data do fato. E agora? Quanto tempo levará para prescrever esse fato aqui? 5 anos ou 8 anos? Prevaleceu na jurisprudência o quê? Que nós estamos falando de um prazo material. Esse prazo aqui é material, senhores. E se o prazo é material, a gente tem que buscar as informações no direito material, o ato jurídico perfeito. Então, 8 anos leva mais tempo para prescrever do que 5. Então, o que é melhor para o representado? Para o representado é melhor 5. Então, nesse caso, no caso concreto, são 5 anos, pessoal, que levará para prescrever, e não 8, porque 8 é com a lei nova. Cuidem quem for estudar com legislação desatualizada, porque quem estudar antes de 2021 vai acabar pegando 5 anos. Esses 5 anos é só antes da entrada em vigor da Lei 14.230 de 2021. Depois da entrada em vigor, aí sim, quem praticar fatos após a entrada em vigor, certo? Nós vamos então aplicar os 8 anos. E da data do fato. Cuidado, não é da data em que o indivíduo veio a saber quem é o autor do fato ou de conhecido o ilícito, não. Aliás, isso vai também na contramão da nossa busca para evitar a corrupção. Concordam que improbidade administrativa é uma forma de corrupção? Não há dúvidas, né, pessoal? Não há dúvidas de que nós estamos diante de uma forma de corrupção. Certo? Podem ter certeza disso. É uma forma de corrupção. E aí, eu vou exemplificar para vocês como essa lei vai na contramão e é uma coisa muito estranha. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês 2 leis muito famosas, que os senhores conhecem muito bem. Eu vou pegar primeiro a famosa Lei 8.112. 8.112 de 90. Certo? 8.112 de 90. Regime jurídico dos servidores públicos da União. Texto compilado sempre. E eu vou pegar aqui para vocês o artigo 142. Quem tiver, vá comigo, por favor. Lá no 142. Passei e volto um pouquinho. 142. A ação disciplinar prescreverá. Certo? Aí nós temos 5 anos, 2 anos, 180 dias, prazos diferentes. Não é o caso dos atos de improbidade administrativa, que o prazo é um só de 8. Embora exista um outro que é exceçãozinha, nós vamos ver depois. E aí vejam o que diz o parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data do fato? Não. É da data em que o fato se tornou conhecido. E por que isso, pessoal? Por que motivo? Porque para uma corrente, prescrição é uma punição pela inércia. Ou seja, alguém, geralmente o Estado, fica inerte, não age,
certo? E por não agir por um tempo, pune-se não podendo agir mais. A Lei 8.112 usa essa teoria. Então, se fica conhecido o fato, não se faz nada, pimba, prescreveu. Crítica a essa teoria, confunde-se prescrição com decadência, que não nos interessa agora, certo? Mas não é assim que nós temos lá nos atos de improbidade administrativa. Se na tua prova vier 8 anos da data em que o fato se tornou conhecido, vai estar errado, porque não é da data da ocorrência do fato. Eu vou pegar agora um outro exemplo. Vamos pegar uma outra lei. O famoso pacote anticorrupção que nós temos, né? Pacote anticorrupção, Lei 12.846. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira e da outras providências. E se eu for lá para o artigo 25, vocês vão ver um texto lindo também. Está aqui o 25. Prescreve em quantos anos? Em 5 anos, as infrações previstas nessa lei. Contados da data do fato? Não, da data da ciência da infração. Ou nos casos de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Aí sim, se toma conhecimento, se fica inerte, prescreve. Mas os atos de improbidade, não. Os atos de improbidade, quando a gente pega eles aqui, são 8 anos contados a partir da ocorrência do fato. Por isso que dizem que essa nova, que a lei de improbidade, as alterações da Lei 14.230 gera muita impunidade por atos de improbidade. Porque chancela muitos atos prescricionais, prescreve bastante. Por causa dos 8 anos? Não. Vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Certo? Então, cuidem isso, pessoal. Cuidem isso. E ainda, para que os senhores tenham em mente, deixa eu só voltar para o nosso slide. Contados a partir da ocorrência do fato. Então, vocês têm que cuidar, porque se começa a contar do dia da ocorrência do fato, é um prazo material, eu conto o primeiro dia. Se o fato ocorreu no dia 20 de 12 de 2019, esse dia eu já conto. Então, o prazo fatal dos 8 anos, de um cálculo simples e sem rebuscar muito, não será 20 de 12 de 2027, será 19 de 12. E por que 19? Porque eu contei o primeiro. Se fosse 5 dias e começasse no dia 1º, se eu começar no dia 1, não vai até o dia 6, vai até o dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está. É diferente, senhores, dos prazos processuais, que eu não conto o primeiro dia e passo a contar a partir do próximo dia útil. Aqui não. Eu já conto o primeiro, independente se é dia útil, independente se é feriado, certo? E excluo o último.
Quem traz essa regra, inclusive, dos prazos materiais, são os nossos códigos. E eu posso usar como exemplo aqui o Código Penal, que eu estou usando bastante como exemplo de forma subsidiária. E eu pego aqui o artigo 10. Contagem de prazo, aqui está, ó. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, que é o nosso famoso calendário gregoriano. Um dia tem 24 horas, um mês tem 30 dias e um ano tem 365 dias. É isso. Assim a gente resolve a questão, a gente resolve a parada. Certo? A partir de agora, o filho chora, a mãe não vê. Eu vou querer muita atenção de vocês. Muita atenção dos senhores. Puxei o quadro só para apagar. Eu acho que o Bourbon vai fazer de vez em quando. Olhem só, prestem bastante atenção agora aqui. Certo? Olha só. O que o parágrafo 1º diz para nós? A ação de inquérito, a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo. Primeiro, é a mesma coisa? A gente já estudou isso. Inquérito civil e processo administrativo é a mesma coisa? Não. O inquérito civil é a investigação. Titular é o MP. Processo administrativo, quem conduz? O MP também. Mas aí já é a segunda fase. Se achou indícios mínimos do inquérito civil, surgiu o processo administrativo. Para apuração dos ilícitos referidos nessa lei, olha o que diz aqui. Suspende o curso do prazo prescricional por... E aí pode vir na tua prova. E eu vou querer muita atenção de ti, cara. Fica muito esperto. Porque não é pelo prazo de 180 dias. Não é. É pelo prazo de, no máximo, 180 dias. Se vir na tua prova 180 dias, tá errado. Se vir na tua prova no mínimo 180 dias, tá errado. Se vir na tua prova 6 meses, tá errado. Se a lei fala dias, é dias. Se a lei fala meses, é meses. Então aqui são 180 dias úteis. Pode vir na tua prova, o examinador pode perguntar isso, porque é novidade da Lei 14.230. Não, são corridos. Ou seja, esse corrido quer dizer o quê? Inclui finais de semana e feriados, certo? E quando acabar esses 180 dias que fica suspenso, o que é suspenso? Congelado, em stand-by, não está correndo. O prazo dos 8 anos não fica correndo. Tanto é que tem quem diga que o prazo prescricional verdadeiro é até 8 anos e 180 dias. Porque nesses 180 dias fica congelado, pausado, não corre.
recomeçando a correr após a conclusão. A conclusão do que, pessoal? A conclusão do inquérito civil do processo. Ou, se não for concluído, com a fluência do 180. Explicando para vocês aqui. Vocês são inteligentes. Vocês vão conseguir entender o que eu vou explicar. Vamos supor que no dia 20/11/2021, e para evitar qualquer erro, qualquer falha, já está em vigor a nova lei, tenha ocorrido o fato que, em tese, seja de improbidade administrativa. O cálculo simples matemático significa que isso prescreve quando, pessoal? No dia 19/11/2027. Eu apenas incluí 8 anos, certo? Ok? Ok. Aí, esse fato começa a contar os 8 anos. Diferente das outras leis anticorrupção, essa aqui é amiguinha. Essa aqui é amiguinha, porque não é da data do conhecimento, é da data do fato. Se vier a conhecer o fato 9 anos depois, já prescreveu, certo? Vamos supor agora que no dia 20/2/2022 tenha ocorrido aqui, pessoal, a instauração do inquérito civil. Houve a instauração do inquérito civil. O que o parágrafo 1º diz para nós? Que com a instauração do inquérito civil, ou se fosse talvez direto o processo administrativo, nós temos aqui, a partir de agora, a suspensão do prazo prescricional, a SPP. Fica suspenso, certo? Por quanto tempo? No máximo, até 180 dias, certo? Até 180 dias. Suponhamos, tudo é suposição, que no dia, eu estou usando sempre 20, né? 20, azar. No dia 20/7/2022, certo? Ocorra a conclusão do processo administrativo. Já acabou o inquérito civil e acabou o processo administrativo. O que o artigo 23, parágrafo 1º está dizendo? Que aqui nós vamos ter a retomada do prazo prescricional. Significa que aqui nós vamos ter a retomada. E agora vem a grande questão, pessoal. Cuidem na tua prova. Esses 180 dias que estão aqui, eles suspendem o prazo prescricional. É diferente de interromper. Se esses 180 dias aqui, aliás, se a instauração do inquérito civil ou
instauração do processo administrativo interrompessem, quando retomasse aqui, a partir de 2022 teria que ter mais 8. E aí iria até 2030. Mas não, é suspensão. Na suspensão, congela aqui e quando retomar, segue só para o que falta. Ou seja, é daqui até aqui. Certo? Mas, na prática, é evidente que isso aqui não vai acontecer. Vocês pensam que de fevereiro a julho já vai se ter instaurado todo o inquérito civil e todo o processo administrativo? Evidente que não. Então, o que vai acontecer, pessoal? A partir do momento que cessa os 180 dias, a partir do momento que terminam os 180 dias, certo? Que acabou os 180 dias, o prazo prescricional tem que recomeçar necessariamente. Então, suponhamos que a gente chegue no dia 19/8/2022 e não houve ainda a conclusão do inquérito civil, ou já houve a conclusão do inquérito civil e ainda está em andamento o processo administrativo. Acabou a suspensão, o prazo prescricional volta a fluir. Mas cá entre nós, né, o que são os 180 dias perto dos 8 anos, né? Certo? Cuidem isso então, que é importante. Para que vocês entendam, isso é caso de suspensão. Não é interrupção. Interrupção é outra coisa que nós vamos ver mais adiante. Certinho? Para exemplificar o que é uma suspensão. 20/11, tá? Tem que vencer um prazo no dia 20/12. Fica suspenso por 15 dias. No final vai ser que dia? 5/12. Concordam? 5/12. Quando retomar, meus amigos, vai retomar quanto? Vai faltar de 20/11. Quando suspendeu o dia 5/12. Correu 15. Vai ter que correr mais 15. Certo? Ao todo, nós vamos ter 35 dias tendo andado. Apenas isso. Apagando agora aqui. Quero dar um exemplo mais claro para vocês agora. De suspensão. Um exemplo mais claro. Vamos pegar a data 20/12/21. E vamos supor que existe um prazo de prescrição. Um prazo de prescrição de 2 anos. Qual seria o prazo fatal, final? 19/12/2023. Fácil, né? Fiz um cálculo bem simples, bem modesto. Certo? Bom, vamos supor, pessoal, que no dia 20/12/2022 ocorra uma causa suspensiva. Que suspende esse prazo. Já passou quanto tempo? Já passou 1 ano. Quanto falta para prescrever? 1 ano. Mas aqui vai ficar um tempo suspenso. Vamos supor que sejam 3 anos.
3 anos vai ficar suspenso, congelado, nada funciona, nada flui. Quando retomar, já vai ser o quê? 20/12/2025. Até depois do 2023. Mas prescreveu? Não, porque esse período estava suspenso. Quando retomar, vai faltar ainda um período. Quanto é que falta ainda? 1 ano. Então a data fatal nova passa a ser qual? Passa a ser 19/12/2024. Porque faltou 1 ano para completar. E eu já vou adiantar o assunto. Se fosse interrupção, teria todos os 2 anos de volta aqui. E aí venceria 19/12/2027. Certinho? Isso, 2027. Ok? Muito bem. Temos ainda, pessoal, um parágrafo segundo. Um parágrafo segundo e um parágrafo terceiro. Certo? Deixa eu ver se eu já vou falar sobre eles nesse bloco ou se eu vou deixar para o próximo. Eu já vou falar nesse. Deixa eu apagar aqui. Vamos seguir aqui o fandango. Pessoal, vejam o parágrafo segundo. O parágrafo segundo, ele traz uma obrigatoriedade aqui. Ele fala o seguinte: o inquérito civil para a apuração do ato de improbidade. Cuidado, está falando do processo administrativo? Não. Está falando do inquérito civil, que nós já vimos que são coisas distintas, são coisas diferentes. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade não tem escolha, tem que ser concluído, será concluído no prazo de 1 ano. Não é 1 ano. Não é 1 ano, é dentro do prazo de 365 dias. Professor, 365 dias úteis? Quem dera, pessoal. Não, são 365 dias corridos. Tem que acontecer o inquérito civil nesse prazo. E a suspensão da prescrição pode se dar durante toda a investigação? Não, só pode ficar suspenso por quanto tempo? 180 dias corridos. Viram como a gente tem que conjugar os dois? Se vencer os 180 dias, segue o inquérito civil. Concluído, prorrogável, ou seja, é um prazo prorrogável, é uma única vez. Ou seja, 365 dias por mais 365 dias. Mediante ato fundamentado. Fundamentado é o que, amiguinhos? É dizer o porquê, é dizer a razão. Mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva LOMP, a LOMP, Lei Orgânica do Ministério Público. Certo? Então cuidem isso. Parece muito razoável, mas não é, pessoal. Isso é muito rápido e favorece a impunidade, certo? Por quê? Porque se o Ministério Público não conseguir concluir, o que é muito provável, não conseguir concluir o inquérito civil em 365 dias, ou ainda na prorrogação, tem que ingressar com a medida da forma que está. E se for um representante qualquer também. E a chance de acontecer o quê? Tem grandes chances de acontecer a rejeição liminar.
da medida, gerando impunidade e ainda condenando responsáveis por litigância de má-fé. Então vejam que problemão que nós temos aqui. É um prazo estreito, é um prazo curto, mas serve para quê? O que vocês estão vendo aqui serve para quê? Para cair em prova. Então vocês têm que conhecer bem esses prazos. Os 180 dias corridos são para quê? 180 dias corridos é para concluir o inquérito civil, é o prazo de suspensão do prazo prescricional, certo? Esse prazo é o máximo até concluir a investigação, o inquérito civil ou o processo administrativo, ou se não ocorreu a conclusão dos 180. 365 dias prorrogáveis por igual período uma única vez para concluir o inquérito civil, certo? E aí vejam que problemão no parágrafo 3º, apresentar o processo administrativo do jeito que está. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for cabível o arquivamento. Então imagina, o Ministério Público percebe que não é cabível o arquivamento, tem que oferecer do jeito que está. Só que tem um problema, sabe-se ali que tem indícios, mas não vai ser acolhido. Se não oferecer em 30 dias, ocorre a decadência. Esse é um prazo decadencial. Aqui está, é um prazo decadencial. Certo? Cuidem isso então. Se não oferecer, está extinta a punibilidade também. Não pode mais processar o representado administrativamente por ato de improbidade. Bom, existem também agora os casos de interrupção da prescrição, mas isso já não é assunto para agora. Eu vou fazer a limpeza aqui. A gente teria que entrar nesse outro slide, certo? Mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo, que nós vamos então concluir, meus amigos, o tema prescrição. Esse foi o mais difícil, estudem com muito carinho, certinho? Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau.